me diz o que aconteceu de verdade, porque você perdeu a cabeça no hospital. Fala. Então, aconteceu que eu fui no hospital com muita dor de cólica, sangrando, borra de café, parecendo. E quando saindo daqui, vocês viram que a SAMU desligou o telefone na cara do meu namorado, se negando a vir prestar o socorro. Ele teve que chamar a viatura. Quando cheguei lá, a médica, a doutora Cristiane, falou que eu tava com o útero baixo. Começo de aborto. Você tava com o útero baixo. Aí ela fez o exame de toque e pediu pra mim tomar o Buscopan. Pra passar a dor. Pra passar a dor. Mas só que eu queria alguma coisa que ultrassom pra ver se eu tinha perdido ou não a criança. Simplesmente ela disse pra mim: você vai, eu vou te dar um encaminhamento para você fazer ultrassom. Você desce no primeiro andar. Se tiver vaga daqui a 2 semanas, aí a gente liga para você, você vem aqui para poder fazer ultrassom. Se não tiver. Então quer dizer que ela não ia te passar na ultrassom como ela informou pro prefeito. Não. Mesmo que demorasse 4 horas, era para marcar depois de uma semana. Era para marcar depois de uma semana a 2 semanas pelo hospital. E se eu não quisesse esperar, eu vinha num posto mais próximo da minha casa e agendava de 1 a 1 mês a 1 mês e meio pra mim fazer ultrassom. Mas você não quis esperar o quê? O que ela quis dizer? Se ela te disse que não ia te fazer uma ultrassom ali na hora, esperar o quê? Uma semana, 2? Não entendi. Então, ela queria, porque pra ela... Que você agendasse uma ultrassom pra estar fazendo, sendo que ela percebeu que eu já tava em começo de aborto, perdendo a criança. Ela queria que eu aguardasse pra mim poder fazer ultrassom de 1 semana a 2. E o que ela falou aqui pra esperar 4 horas, não, ela não informou isso. Ela não informou que era pra marcar. Ela não informou e ainda gritou no corredor na frente de todo mundo. Se eu não tivesse contente com o atendimento, eu desceria na ouvidoria e fazer uma reclamação da doutora Cristiane. Ou se eu não quisesse, eu ia procurar outro atendimento, porque lá era pra fazer ultrassom dentro de 2 semanas. Tá. Porque não tinha mais vaga. E como que vocês foram parar no Serraria? A gente foi parar no Serraria porque a gente teve que acionar 2 vezes a polícia, a PM para fazer a ocorrência no local. A primeira não chegou, quando foi na segunda eles fizeram a ocorrência. Vocês fizeram boletim? Isso, fizemos, né, Rafael? Fez lá, só que não ficou em aberto, entendeu? Você vai ter que ir na delegacia fazer, certo? O boletim de ocorrência. Então, toda essa história começou com você no atendimento do SAMU. Que você pediu pra mim ligar. Pra poder ligar pra viatura. Você ligou, e aí, eles pegaram e falaram que só ia mandar a viatura quando fosse possível. Tudo bem. Só que Na verdade, a médica falou comigo, que fui eu que liguei a primeira vez, ela falou quando você me perguntou se eles tinham desligado. E aí foi onde começou tudo. Aí eles pegaram e desligaram na sua cara. Aí depois eu liguei de novo, eles começaram a falar um pouco e desligaram na minha cara de novo. Aí eu chamei a viatura da polícia, a polícia acionou o SAMU e o SAMU veio no local junto com a viatura. Então, o SAMU foi acionado pela viatura. Então ele não foi acionado pelo nosso pedido? Exatamente, porque você lembra que eu liguei pra polícia? Eu liguei pra viatura e a viatura tava vindo, em seguida o SAMU chegou. Só que quem chegou primeiro, o SAMU chegou e a viatura chegou atrás. Então o SAMU veio pelo chamado dos policiais. Exatamente. Então tá, porque o prefeito da nossa cidade tá sabendo de outra história. Que vocês deram um show no hospital, você rasgou a ficha porque você queria uma medicação pra segurar o bebê. Já te informo de antemão, não tenho todo esse conhecimento, mas ninguém é medicado dessa forma sem uma avaliação. Isso eu tô falando pra vocês como técnica de enfermagem que estudou. O médico só medica uma pessoa, isso é sério, isso é de verdade. Se tiver numa parada, se tiver... É uma coisa muito assim para um médico medicar na hora. Tem que ser uma coisa muito, muito, muito séria. Se a doutora percebeu que você já estava abortando,
ela não tinha mais o que fazer se o colo do útero tá aberto mesmo. Mas Agora, eu só não entendi Borra uma de café, situação, o que porque significa ela isso? não me disse no ato do atendimento, você perdoa a criança, não tem mais o que fazer. Simplesmente a gente vai fazer uma limpeza em você porque você já perdeu. Ela não informou, ela apenas disse que eu tinha que marcar essa ultrassom de dentro de 1 a 2 semanas, o mais cedo. você não ia fazer a ultrassom de emergência. Não ia fazer ultrassom de emergência, ou seja, se mesmo se eu tivesse perdido, Então eu ia você pra não vir voltar sabe pra casa com se a criança perdeu morta ou dentro de não. mim. Então você não sabe Não se sei, perdeu ou não. Eu perdi ou não, Tá não desse sei. jeito, tá no ar. Tá um no ponto ar. de interrogação, simplesmente. Simplesmente Você tá tendo sangramento. sangramento. tô tendo. Aí você foi pro Serraria, te Fui pra medicaram serraria, lá. lá fizeram um atendimento perfeito. maravilhoso. Fizeram o atendimento, tiraram meu sangue pra ver qual tipo de sangue eu tinha. Fizeram o exame completo. Falaram pra amanhã que hoje não tinha um leito pra me deixar internada, mas amanhã pra mim voltar pra fazer ultrassom, que lá no Piraporim eles se negaram a fazer, mas eles falaram que iam fazer e iam me deixar internada pra fazer os procedimentos Da coletagem. Isso, da coletagem. Tá. Entendeu? Era isso que a gente quer saber. Então a história. Não, e fora que ainda diz que a médica, como é que é, Cláudia? A médica falou pros policiais que você não tava abortando, né? Que eu não tava abortando. A médica falou A médica falou que eu não tava abortando. E o rapaz, que eu não sei. Eu tô Mas procurando quem o que te nome disse dele. isso? Qual o nome qual o nome do soldado que informou isso pra Qual você? foi o nome do soldado? Gente, vocês têm que. O nome daquele soldado lá, eu acho que eu não marquei. Soldado André. Não, o André disse pra gente o seguinte. Pra gente ficar aguardando 20 minutos. Ou porque ele não dispensou ou não deu uma orientação certa. Depois ele fez a gente esperar, depois de muito tempo, falou pra gente o seguinte: ela não vai atender vocês, procura outro ponto de atendimento pra você passar e vocês têm que se retirar, porque já foi avisado que lá em cima vocês não sobem mais, então vocês têm que sair. O soldado André falou isso. Não, o André da ouvidoria. O André da ouvidoria. Quando a gente passou pra rua, ele falou pros seguranças ficar de olho na gente. Portanto, quando ele se aproximou, os segurança já meio que fechou. André da ouvidoria O disse André que da vocês não ouvidoria. entravam mais no hospital, Falou. é isso? Exatamente. Ele falou. Então a gente então, se sentiu meio acuado. mas porque ele tinha as vocês- pessoas dele, a gente não tinha Aí ninguém. chamei a viatura. Ah, mas aí vocês então foram informados que o prefeito já estava no conhecimento do caso de A hora vocês. que o policial chegou, aí ele pegou e falou: meu, pra vocês verem a repercussão que isso teve, o prefeito já tá sabendo disso daí. O único erro seu, o Claudinha, prefeito ligou. você não deveria ter pedido a razão. Quando o seu esposo saiu daqui, eu falei pra ele, não perca a cabeça. Registre, tanto que ele foi esperto, ele anotou tudo ali. Ele anotou tudo. A gente tem que saber lutar pelos nossos direitos, tá? A gente paga imposto, funcionário público é muito mal educado. Eles têm que entender que a gente nós não somos cachorros. Eu tenho trauma horrível daquele hospital Piraporinha. Péssimo atendimento lá, mas não é por causa da falta de lençol, falta de papel higiênico, água, o cacete que for. Desculpa o palavrão. A falta lá é de educação dos funcionários. Essa é a grande verdade.